É a sua personalidade que cria a sua realidade. Antes de seguir, preciso que você faça um favor rápido para si mesmo. Desacelere por um instante. Não precisa esvaziar a mente por completo, só diminua o ritmo. Isso já é o suficiente. Respire fundo. Relaxe os ombros. Deixe sua mente pousar a atenção no agora. Porque o que você está prestes a ouvir só faz sentido quando você está presente. Esse é o ponto de recalibração, onde o ruído diminui e a verdade começa a aparecer. Talvez você tenha crescido acreditando que é apenas um corpo, uma matéria sólida, carne, osso, um organismo que nasce, vive e morre. Mas, e se isso for só a superfície? E se a parte mais importante de quem você é nunca foi física? Talvez você tentou mudar seu humor, ser uma pessoa menos irritada. Talvez você tenha tentado perder peso, abandonar um mau hábito, manifestar um relacionamento melhor, finalmente se sentir no controle de sua vida. Você estabeleceu intenções. Você fez quadros de visão. Você repetiu afirmações no espelho. E, no entanto, aqui você está, ainda preso, ainda lutando, ainda se perguntando: por que nada parece funcionar comigo? Calma, vamos ajustar isso em você. Porque aqui está o que você não está percebendo. Você tem trabalhado com o sistema operacional errado. Você tem tentado mudar sua vida usando a física newtoniana em um universo quântico. É como tentar ouvir uma estação de rádio que você gosta, mas ficar ajustando sempre a frequência errada. O sinal está lá, mas você nunca vai captar desse jeito. E é aqui que tudo fica realmente interessante. Nos últimos anos, diversos estudos, revisados por pares e publicados em revistas científicas sérias, vêm mostrando algo que muda completamente a nossa compreensão de nós mesmos. Eles apontam que você é muito mais do que imagina, que possui capacidades que nunca foi orientado a desenvolver, e que a fronteira entre o pensamento e a realidade física é muito mais fina do que disseram a você a vida inteira. Nos próximos minutos, vou te mostrar quem você realmente é no nível mais profundo. Não filosoficamente, não espiritualmente em algum sentido vago, mas cientificamente, precisamente. Com evidências que você pode verificar por si mesmo. E uma vez que você vê, uma vez que você realmente vê, você nunca mais pode deixar de ver. Pronto? Vamos mais fundo. Mas, antes, deixe-me te perguntar uma coisa. Quando você olha para sua mão agora, o que você vê? Você vê algo sólido, certo? Pele, osso, matéria, real, tangível, separado de tudo ao redor. Isso é o que todos nós fomos ensinados. Essa é a visão de mundo newtoniana. A lente através da qual a maioria de nós ainda vê a realidade. Dentro dessa visão de mundo, tudo se resume a isso. Você é apenas um corpo ocupando espaço e tempo. Separado de outras pessoas, separado do ambiente, separado de tudo. Você se move pela vida como uma unidade isolada, reagindo ao que acontece lá fora, como se tivesse muito pouco controle sobre o que realmente te acontece. Neste modelo, se você quer mudar sua vida, você tem que fazer algo fisicamente. Você tem que agir no mundo material. Empurrar mais forte, trabalhar mais, forçar a mudança através de puro esforço e força de vontade. E é por isso que a maioria das pessoas falha. Não porque são preguiçosas, não porque lhes falta disciplina, mas porque estão forçando demais a partir de um modelo de realidade que está, literalmente, desatualizado. O famoso René Descartes, filósofo e físico do século XVII, foi um dos responsáveis por moldar completamente a visão moderna de mundo. Ele estabeleceu uma divisão rígida entre mente e matéria, uma separação que ficou conhecida como dualismo cartesiano. Para Descartes, a mente era uma substância totalmente diferente da matéria física, algo imaterial, invisível e separado do corpo. A matéria, por outro lado, era tudo aquilo que podia ser medido, pesado, quantificado e analisado pelos sentidos. Esse pensamento não ficou apenas no campo da filosofia, ele influenciou profundamente o nascimento da ciência moderna. Séculos depois, Isaac Newton se apoiou nessa fundação para construir seu modelo de universo. Newton descreveu um cosmos que funcionava como uma máquina perfeita, composta por peças previsíveis, obedecendo leis exatas, imutáveis e externas ao ser humano. Para essa visão, tudo que acontece é resultado de forças mecânicas, ação e reação, causa e efeito, partículas empurrando partículas, corpos atraindo outros corpos. Nessa perspectiva de Newton, você não passa de um observador dentro de uma grande engrenagem cósmica.
Sua consciência não influencia o mundo, você apenas reage ao que já está determinado por fatores externos, gravidade, massa, movimento, circunstâncias físicas e biológicas. É uma visão que transforma a vida em algo quase automático. O universo lá fora acontece, e você apenas acompanha. Mas aqui está o ponto que desmonta tudo isso. Aquela visão de mundo rígida, mecânica, determinada, a mesma com a qual você e eu crescemos, e que ainda é ensinada como se fosse verdade absoluta nas escolas, foi completamente destruída há mais de 100 anos. No início do século XX, um novo grupo de físicos começou a observar a realidade em escalas tão pequenas que o modelo mecanicista simplesmente não conseguia explicar o que estavam vendo. E o que eles encontraram era tão estranho, tão contrário ao universo relógio de Newton, que até esses cientistas tiveram dificuldade em acreditar. Eles descobriram que, no âmago da matéria, no nível dos átomos e das partículas subatômicas, o universo não funciona como uma máquina previsível. A matéria não é sólida. O que chamávamos de partículas não se comporta como pequenas bolinhas seguindo trajetórias fixas. Na verdade, elas existem como probabilidades, possibilidades, algo que só se define quando alguém observa. E é aqui que tudo desaba para o modelo newtoniano. O observador realmente importa. A simples ação de olhar, medir, prestar atenção, algo que Newton jamais inseriria em suas equações, altera o que acontece. O ato de observar muda o comportamento das partículas. A consciência não está mais separada, passiva, impotente diante de um universo mecânico. Essas descobertas mostraram que não vivemos dentro de uma máquina. Vivemos dentro de algo muito mais misterioso, interativo e sensível do que qualquer físico do século XVII poderia imaginar. O universo não é uma engrenagem fria e previsível. É um campo, um vasto, invisível, interconectado campo de energia e informação. E você não está separado desse campo. Você é o campo observando a si mesmo, criando a si mesmo, colapsando possibilidades infinitas na realidade que você experimenta. Então, aqui está minha pergunta para você. O que mudaria em sua vida se você parasse de viver como um objeto newtoniano e começasse a viver como um ser quântico? Vamos descobrir. Aqui está a verdade que irá reformular tudo. Você não é matéria. Você é energia. Deixe-me dizer isso novamente. Você, seu corpo, suas células, seu DNA, não são objetos materiais sólidos. Vocês são campos organizados de energia e informação. Vamos detalhar isso. Todo objeto sólido que você vê, seu telefone, sua mesa, sua própria mão, é feito de átomos. Isso é ciência básica, certo? Mas aqui está o que eles não enfatizaram na escola. Um átomo é 99,9% de espaço vazio. Se você pudesse ampliar um átomo até o tamanho de um estádio de futebol, algo surpreendente apareceria diante de você. Bem no centro, onde você esperaria encontrar a maior parte da matéria, haveria apenas um núcleo minúsculo, tão pequeno que seria do tamanho de uma bolinha de gude jogada no gramado. E os elétrons? Eles não estariam perto. Estariam lá longe, orbitando pelas arquibancadas, movendo-se tão rápido que pareceriam um borrão. E todo o resto seria vazio. Um oceano gigantesco de espaço puro, silencioso, quase inacreditável. Se os átomos que formam você são quase totalmente espaço, mais de 99,9% de vazio, então o que isso diz sobre quem você realmente é? Isso significa que o seu corpo, à primeira vista sólido, é na verdade uma estrutura sustentada muito mais por energia e organização do que por matéria densa. Você não é um bloco rígido de partículas imóveis. Você é um padrão vibrante, um campo de informações em constante movimento, mantido coeso por forças invisíveis que a ciência só começou a compreender. Em vez de matéria sólida, você é organização, frequência, dinâmica, um sistema energético extremamente preciso, funcionando com harmonia por trás da aparência física. Mas é aqui que fica ainda mais interessante. Físicos quânticos descobriram algo chamado efeito observador. Eles descobriram que partículas subatômicas, elétrons, fótons, os blocos de construção da realidade, não existem em um estado fixo até serem observadas. Antes da observação, um elétron existe como uma onda de probabilidade. Ou seja, está em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo, existindo em infinitos estados possíveis simultaneamente. É somente quando um observador consciente o mede, olha para ele, presta atenção nele, que a onda colapsa em uma partícula, em um único ponto fixo no espaço e no tempo.
Você entende o que isso significa? Significa que a matéria, o mundo físico que você vê ao seu redor, não existe independentemente da consciência. Consciência e matéria estão emaranhadas. Sua atenção, sua consciência, seu foco, não são passivos. Eles são criativos. Você não está observando a realidade. Você está colapsando a existência. Agora, talvez isso tenha soado abstrato demais. Talvez tenha desafiado tudo o que você foi ensinado. Mas fique comigo porque vamos ir mais profundo nisso. Se as partículas existem como ondas de possibilidade até serem observadas e seu corpo é feito de partículas, então o que isso diz sobre você? Diz que você também é um campo de possibilidade infinita no nível quântico. Você não é fixo. Você não é determinado. Você não é o produto do seu passado, dos seus genes, das suas circunstâncias. Você é potencial, potencial puro, não manifestado. E a versão de você que aparece na realidade física, o você que você experimenta como você mesmo, é simplesmente a possibilidade que você tem observado mais consistentemente. Pense nisso. O self que você experimenta agora, seus hábitos, sua personalidade, suas limitações, não é a única versão de você que existe. É apenas a que você tem colapsado na forma através da atenção repetida. Existem infinitas outras versões de você no campo quântico. Versões onde você é saudável, confiante, abundante, vivendo a vida que você tem sonhado. Essas versões não são fantasias. Elas são possibilidades. Possibilidades reais existentes no campo quântico esperando que você as observe à existência. Então, a questão não é eu posso mudar? A questão é qual versão de mim eu vou escolher colapsar na realidade hoje. Agora, você pode estar pensando, isso soa incrível, mas existe prova. Podemos realmente medir isso? Alguém testou se a consciência humana pode influenciar a matéria física? A resposta é sim. Nos anos 90, no HeartMath Research Center, um pesquisador chamado Dr. Glenn Hayne decidiu investigar uma pergunta ousada. Será que a consciência humana pode realmente influenciar a matéria? Para testar isso, ele escolheu algo extremamente estável e difícil de alterar, o DNA humano. A lógica era simples. Se pensamentos e emoções fossem capazes de afetar algo tão resistente, então a separação entre mente e matéria não seria uma divisão, mas sim uma ponte. O experimento começou de forma quase desconcertante pela simplicidade. O Dr. Hayne colocou amostras de DNA em tubos de ensaio e pediu para várias pessoas segurarem esses tubos por apenas 2 minutos. Nenhuma máquina, nenhum produto químico, nenhum equipamento sofisticado. Apenas um ser humano segurando um tubo com DNA e usando sua intenção e sua emoção. O primeiro grupo foi treinado para gerar emoções elevadas, como amor e gratidão. Eles seguraram os tubos sentindo o melhor que podiam, mas sem nenhuma intenção específica. Depois de 2 minutos, o DNA foi medido. Resultado: nenhuma mudança. Emoções positivas, por si só, não alteraram nada. O segundo grupo fez o oposto. Nada de emoção, nada de sentimento. Apenas foco mental puro. Eles direcionaram sua intenção para que o DNA se enrolasse ou desenrolasse. Mas, novamente, depois de 2 minutos, nenhuma mudança. Intenção sozinha também não funcionou. E então veio o terceiro grupo. Eles combinaram os 2 elementos. Entraram em um estado emocional elevado, amor, gratidão, presença, e, ao mesmo tempo, mantiveram uma intenção clara e específica. Foi essa combinação que mudou tudo. Em apenas 2 minutos, os filamentos de DNA se alteraram, alguns se enrolando ou desenrolando em até 25%, sem toque físico, sem interferência externa, apenas pela coerência entre mente e emoção. Esse experimento sugere algo profundo. A realidade não responde ao que você pensa isoladamente, e nem ao que você sente isoladamente. Ela responde ao estado que você se torna quando sua mente e seu coração estão alinhados. Quando isso acontece, você não está desejando, você está transmitindo. É como emitir um sinal coerente para o campo invisível que estrutura a realidade, e esse campo responde reorganizando circunstâncias, oportunidades e até estruturas físicas. E a grande pergunta que fica é: se 2 minutos de coerência foram capazes de influenciar o DNA, o que 10 minutos por dia poderiam fazer pela sua saúde, pelos seus padrões mentais, pelos seus relacionamentos, pelos seus resultados e pela sua vida inteira? E é aqui que chegamos ao ponto crítico.
Se aquele experimento mostrou o que a coerência pode fazer, ele também revela, por contraste, porque a maioria das pessoas nunca vê mudança nenhuma na própria vida. Porque, enquanto o terceiro grupo emitia um sinal claro, alinhado, poderoso, a maior parte das pessoas vive no oposto disso. A verdade é simples, mas ninguém gosta de ouvir. A maioria das pessoas nunca alcança a coerência. Os pensamentos delas dizem uma coisa. As emoções dizem outra completamente diferente. E o sinal que elas mandam para o campo, para esse sistema operacional invisível da realidade, não é uma mensagem. É ruído. É estática. É contradição pura. E é por isso que tanta gente tenta manifestar, tenta mudar, tenta atrair, e nada acontece. Porque você está manifestando agora, neste exato momento. Não quando faz técnicas, não quando visualiza, não quando pede ao universo. Você manifesta o tempo todo. Você só não está manifestando o que quer. Você está manifestando o que você é. E, na maior parte do tempo, você pode estar sendo incoerente. Deixe-me explicar. Seu cérebro gera pensamentos, impulsos elétricos que podem ser medidos em um EEG. Seu coração gera emoções, campos eletromagnéticos que se estendem por vários metros além do seu corpo e podem ser medidos com equipamento sensível. Quando seus pensamentos e emoções estão alinhados, quando estão dizendo a mesma coisa, você cria o que é chamado de coerência, um sinal unificado, uma frequência clara. Mas quando seus pensamentos dizem, eu quero ser rico, e suas emoções estão gritando, estou com medo de nunca ter o suficiente, você cria incoerência, sinais misturados, estática. E aqui está o que a maioria das pessoas faz. Elas se sentam para meditar ou visualizar. Elas pensam sobre o que querem. Elas imaginam a casa dos sonhos, o parceiro perfeito, o negócio próspero. Seus pensamentos estão focados, mas o tempo todo seu corpo está sentindo falta, ansiedade, indignidade, medo. As emoções estão completamente desalinhadas com a intenção. E o campo quântico não responde apenas aos seus pensamentos. Ele não responde apenas às suas emoções. Ele responde à combinação coerente de ambos. Então, quando você está pensando em abundância, mas sentindo escassez, o campo recebe uma mensagem embaralhada. E ele te dá mais do que você está realmente transmitindo, que é escassez. É por isso que a maioria das pessoas falha na manifestação. Não porque a lei da atração seja falsa. Não porque elas não visualizaram o suficiente, mas porque nunca alcançaram a coerência. Elas nunca unificaram sua mente e coração em um único estado de ser claro. Agora, você pode estar pensando, ok, mas como eu crio coerência? Como eu alinho meus pensamentos e emoções? Essa é a pergunta. E a resposta é mais simples do que você pensa. Mas requer algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Requer que você mude seu estado de ser antes que a realidade externa mude. A maioria das pessoas espera. Elas dizem, eu vou me sentir grato quando eu tiver o dinheiro. Eu vou me sentir alegre quando eu encontrar o parceiro. Eu vou me sentir confiante quando eu perder o peso. Mas isso é o inverso. Isso é pensamento newtoniano. Isso é viver como se o mundo externo causasse seu estado interno. Em um universo quântico, é o oposto. Seu estado interno, seu estado de ser, causa o mundo externo. E você não espera pela realidade para sentir a emoção. Você sente a emoção primeiro e a realidade segue. E isso é desconfortável porque significa que você tem que se sentir rico antes que a conta bancária reflita isso. Você tem que se sentir amado antes que o parceiro apareça. Você tem que se sentir saudável antes que o corpo se cure. Você tem que se tornar isso primeiro. Mas aqui está a parte impressionante. Quando você faz isso, quando você gera a emoção do resultado desejado antes que aconteça, você não está fingindo. Você não está mentindo para si mesmo. Você está sintonizando uma versão de você que já existe no campo quântico. Você está colapsando essa onda de probabilidade na forma. Você está puxando esse futuro para o seu presente. Então, a pergunta se torna, como você realmente faz isso? Como você muda seu estado de ser? Como você cria coerência em sua vida diária? Deixe-me te mostrar. Muito bem. É aqui que nos tornamos práticos. É aqui que a filosofia se torna prática. É aqui que o saber se torna o fazer. Porque informação sem aplicação é apenas entretenimento.
E eu não quero te entreter. Eu quero te transformar. Aqui está o processo. Ele tem 3 passos principais. E se você fizer isso consistentemente todos os dias, você vai mudar. Não porque eu disse, mas porque a física exige isso. Passo 1. Gere uma emoção elevada. Não qualquer emoção, não apenas se sentir bem. Estou falando sobre as emoções que existem nas frequências mais altas. Amor, gratidão, alegria, admiração, inspiração. Por que estas? Porque pesquisas mostram que essas emoções criam coerência no ritmo do seu coração. Quando você sente gratidão genuína, seu coração começa a bater em um padrão suave, ordenado, harmonioso. E quando seu coração está coerente, ele envia um poderoso sinal eletromagnético para o campo. Então, como você gera emoção elevada? Aqui está o método simples. Sente-se em silêncio, feche os olhos, coloque sua atenção no centro do seu coração, a área no meio do seu peito. E então comece a relembrar uma memória, qualquer memória, onde você sentiu profunda gratidão ou amor. Talvez seja o momento em que você segurou seu filho pela primeira vez. Talvez seja um pôr do sol que tirou seu fôlego. Talvez seja a sensação de ser profundamente visto e aceito por alguém que você ama. Não apenas pense nisso. Sinta isso. Reviva isso. Deixe a emoção te inundar. Deixe-a encher seu peito. Deixe-a irradiar do seu coração. Isso não é pensamento positivo. Isso não são afirmações. Isso é fisiologia. Você está literalmente mudando o campo eletromagnético que seu coração está produzindo. Você está afinando seu instrumento. Passo 2. Mantenha uma intenção clara. Enquanto você está neste estado emocional elevado, traga à mente uma imagem clara do que você quer criar. Não vago, não indeciso, específico. Veja, sinta, imagine como se já fosse real. Não um dia, não no futuro. Agora. Como se parece? Como se sente? Quem é você nessa realidade? Como você se move? Como você fala? Que energia você carrega? O campo quântico responde à especificidade. Então, seja detalhado. Se você quer um novo relacionamento, não diga apenas, eu quero amor. Veja a pessoa, sinta a presença dela. Imagine as conversas, o riso, a intimidade, a segurança. Se você quer abundância financeira, não diga apenas, eu quero dinheiro. Veja a conta bancária. Sinta o alívio, a liberdade, a generosidade. As escolhas que você pode fazer agora. Mas aqui está o truque, e é aqui que a maioria das pessoas erra. Você não está imaginando como um evento futuro. Você está imaginando como uma realidade presente. Porque no campo quântico, todas as possibilidades existem agora. A versão de você que já está vivendo essa realidade existe agora. Você não está criando algo novo. Você está selecionando isso. Você está sintonizando isso. Passo 3. Fusione-os. Esta é a magia. É aqui que a alquimia acontece. Você pega a emoção elevada do passo 1 e a intenção clara do passo 2 e você as funde. Você sente a gratidão de já ter isso. Você sente a alegria de já ser isso. Você sente o amor de já estar vivendo isso. Não um dia. Não quando aparecer. Agora. E nesse momento, quando seu coração e mente estão unificados, quando sua emoção e intenção são coerentes, quando você está sendo o seu futuro antes que ele chegue, você colapsa a onda. Você envia um sinal para o campo quântico tão claro, tão forte, tão coerente que o campo não tem escolha a não ser responder. Você se torna um imã e a realidade na qual você está sintonizado começa a se reorganizar ao seu redor. Agora, por quanto tempo você deve fazer isso? Idealmente, 15 a 20 minutos todas as manhãs. Antes de verificar seu telefone, antes de entrar no caos do dia, antes que seu ambiente sequestre sua atenção e o puxe de volta para sua antiga vida. E aqui está o desafio. As primeiras vezes que você fizer isso, vai parecer estranho. Sua mente vai devagar. Você vai duvidar. Você vai pensar, estou fazendo isso certo? Isso está sequer funcionando? Isso é normal. Esse é o seu antigo sistema operacional resistindo à atualização. Mas se você persistir nisso, se você praticar isso todos os dias, mesmo quando não estiver com vontade, mesmo quando ainda não vir resultados, você vai mudar.
Porque você não está esperando que o mundo externo te dê permissão para se sentir bem. Você está gerando o estado primeiro. Você está se tornando o sinal. Você está colapsando a onda quântica através da pura coerência. E aqui está o que você começará a notar. Sincronicidades, oportunidades, encontros casuais, coisas que parecem coincidências, mas acontecem com muita frequência para serem aleatórias. Isso não é sorte. Esse é o campo respondendo ao seu sinal. Esse é o quantum você puxando sua realidade desejada para a forma. Lembre-se, o campo não se importa com o que você quer. Ele responde a quem você está sendo. Então, se você quer uma nova vida, você tem que se tornar uma nova pessoa primeiro. Não por força, não por hustle, mas por coerência, por alinhamento, por escolher todos os dias ser a versão de você que já tem o que você deseja. Agora, antes de encerrarmos, quero te deixar com um pensamento final. Uma pergunta que eu mesmo quero responder, que mudará tudo se você estiver disposto a permanecer com ela. Então permita-me dizer, quem é você no seu nível mais profundo? Você não é apenas o seu corpo. O corpo é quase totalmente espaço, um campo dinâmico de energia mantido por forças invisíveis. Ele não é uma coisa sólida, é uma aparência organizada. Você também não é o seu passado. O passado é apenas uma probabilidade que já colapsou. Uma história que você observou até virar forma. E o campo quântico não está preso a ontem. Ele responde ao que você está emitindo agora. Você não é sua função social, seu emprego, seu saldo bancário, seu status, seus rótulos, suas conquistas ou os erros que cometeu. Tudo isso são experiências temporárias, como ondas que sobem, quebram e desaparecem. No nível mais profundo, você é consciência. Você é o observador que transforma possibilidades em realidade. É o campo percebendo a si mesmo através de um ponto específico da existência. Você não está apenas no universo. Você é o universo experimentando um instante através de você. E se você, assim como eu, acredita que isso é verdade, então uma consequência inevitável surge. Você não é refém da circunstância. Não está preso pela sua história, pelo seu ambiente ou pela sua biologia. Você é livre. Radicalmente livre. Mas toda liberdade carrega uma responsabilidade. Se é você quem colapsa a onda, se é você quem emite o sinal, então a vida que você está vivendo agora também é obra sua. Talvez não de forma consciente ou intencional, mas sim através do acúmulo de pensamentos, emoções e estados internos que você repetiu por anos. E isso é uma ótima notícia. Porque se você criou esta realidade, você pode criar uma diferente. Você pode escolher um novo pensamento, uma nova emoção, um novo estado de ser. E ao fazer isso, você colapsa uma nova probabilidade. Uma nova linha de futuro. Uma nova versão de você. Então a pergunta não é quem você é. A pergunta real é, quem você está escolhendo ser? Porque em um universo quântico, você não é uma entidade fixa. Você é um processo. Um movimento contínuo. Um tornar-se que se renova a cada manhã. Qual versão de você vai chamar para a existência hoje? Qual futuro você vai selecionar? Qual realidade você vai sintonizar? Você é completamente quântico, infinito, poderoso, livre. E a única pergunta que resta é, o que você vai fazer com esse poder? Se você chegou até aqui, eu sei que sentiu algo, talvez uma faísca, um reconhecimento silencioso, aquela sensação de eu sempre soube disso. Isso não é convencimento. É memória. É você se lembrando do que sempre esteve aí. E agora, eu quero que você faça uma coisa simples. Se isso tocou você, se fez sentido em algum nível, clique em inscrever-se. Não por mim, por você. Porque isto é apenas a porta de entrada. Do outro lado, existe uma comunidade inteira aprendendo a viver como seres quânticos, escolhendo realidades, reorganizando a própria vida a partir do campo. E eu quero ouvir você agora. Deixe nos comentários uma palavra, apenas uma, que represente o estado de ser que você decide assumir daqui para frente. Amor, abundância, coragem, liberdade. Escolha a sua. Declare-a. Torne-a um sinal. E se você quer ir ainda mais profundo, se quer aprender o processo completo, passo a passo, as técnicas, os métodos, a prática real para transformar essa informação em ação coerente e aprender o protocolo exato para colapsar sua nova realidade, eu criei o recurso perfeito, o e-book O Criador Oculto.
Encontre o link no comentário fixado abaixo e comece a criar sua realidade hoje. Até lá, lembre-se disso. Você não é uma vítima. Você não está preso. Você não está limitado. Você é quântico. Você é infinito. Você é o criador da sua realidade. Agora vá e colapse a onda. Te vejo na próxima frequência.